Vamos lá, meus amiguinhos. Boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo para vocês. A gente segue adiante aí com mais uma questão de física resolvida para vocês. Questão também que caiu no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal do ano de 2017, elaborado pela Banca Idecam. É uma questão que ela é bastante confusa, tá? Eu acho que essa questão deveria ter sido anulada, tá? Vou explicar para vocês por quê, antes a gente vai fazer a leitura da questão. Um gás se encontra em um recipiente fechado que possui uma tampa móvel. Ao ser submetido a uma chama, quer dizer, ele recebe calor de 450 joules e, consequentemente, a tampa desloca 15 centímetros. A força exercida pelo gás na tampa tem módulo igual a quanto, né? Bom, pela primeira lei da termodinâmica, o que a gente tem? Pela primeira lei da termodinâmica, a gente tem que a quantidade de calor trocado é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. A variação da energia interna, portanto, ela é igual à quantidade de calor menos o trabalho, né? Eu sempre, quando vou escrever a primeira lei da termodinâmica, eu coloco desse jeito aqui, mas a forma usual é desse jeito aqui, tá vendo? É uma coisa é igual a outra, sem problema nenhum. É porque eu gravei desse jeito aqui, mas a forma que você vai encontrar nos livros é direto assim, tá? Então, a variação da energia interna de um gás é igual à quantidade de calor trocado menos o trabalho, né? Para a gente achar a resposta que essa questão quer, que a banca colocou como gabarito, você tem que considerar que esse gás sofre uma transformação isotérmica. E aí, nesse caso, a gente considera a variação da energia interna igual a zero. Isso porque ele não falou nada de energia interna, mas ele deveria dizer que tipo de transformação esse gás passou quando ele recebeu calor. Pode ter sido uma transformação isobárica, por exemplo. Entendeu? Não dá para ser uma adiabática, porque afinal de contas teve troca de calor, mas poderia ser uma transformação isobárica, né? E aí, se a transformação é isobárica, aí o volume é diretamente proporcional à temperatura. Mas aqui, no caso, para a gente achar o gabarito que a questão pede, a gente vai ter que considerar, tá? E é isso que eu falo para vocês, que eu acho uma questão ruim, por conta de que a gente só pode considerar aquilo que é possível a gente considerar, e não tem indicativo aqui de que a transformação é isotérmica. Ele não falou isso explicitamente, e ele também não deu nada para a gente de informações, né? Não deu nada de informação que nos permita concluir que essa transformação foi isotérmica. Tá? Mas como ele não deu nada de isotérmica, a gente vai supor, para chegar ao gabarito, que essa transformação é uma transformação isotérmica. Então, para resolver essa questão aqui, eu vou já puxar uma setinha aqui para o lado e escrever assim, ó, supondo que o gás sofra uma transformação isotérmica, aí eu vou fazer o quê? Como a temperatura não muda, porque a transformação é isotérmica, então a variação da energia interna é igual a zero. Lei de Joule. Variação da energia interna igual a zero. A energia interna de um gás é função exclusiva de sua temperatura absoluta. Então, se não variou a temperatura, não variou a energia interna. E se isso é verdade, então a gente pode dizer que, pegando lá em cima, ó, variação da energia interna é igual a quantidade de calor menos trabalho. Então, zero é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Então, o trabalho é igual ao calor. Ou seja, todo o calor recebido foi utilizado para que o gás expandisse e realizasse trabalho positivo sobre o meio. Ok? Então, a gente está considerando isso como sendo uma expansão isotérmica, para poder resolver essa questão e achar o gabarito. E aí você vai lá na mecânica
E lá mecânica, você se lembra que o trabalho de uma força é igual a força vezes o deslocamento. E aí, irmão, a gente não pode utilizar isso aqui. Por que que a gente não pode utilizar isso aqui, essa expressão que está aqui? Não pode utilizar ela, porque essa força ela não foi constante. Essa força não é constante. Se a transformação é isotérmica, essa força não é constante. E aí a gente vai ter, então, que usar a gambiarra para chegar ao resultado. Então, olha só, trabalho da força é igual a força vezes o deslocamento. Eu estou repetindo, né? Então, como ele pede a força, o trabalho da força sobre o deslocamento, que foi o deslocamento vertical do cilindro, né? E aí o trabalho foi 450 joules, e ele deslocou 15 centímetros. 15 centímetros é 15 vezes 10 a menos 2 metros. Então, é 15 vezes 10 a menos 2 metros. Então, você vai ficar com 450 dividido por 15, que dá 30, né? Dá 30. E aí você sobe 30 vezes 10 ao quadrado. Então, você vai ter aí uma força de 3.000 newtons. Esse é o gabarito da questão, tá? Resposta. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que isso aqui não está legal, tá? Mas foi o gabarito. Eu não sei se ela foi anulada ou não, mas é o gabarito. A resposta aí, letra C de Covid-19. Tá ok? Tá feito aí a questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada.